Bem, nosso estudo de hoje está na Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Emmanuel comenta na lição 28 do livro Ceifa de Luz, Estado Mental. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos segundo as nossas aspirações. A atividade profissional com muita frequência não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto em muitos lances de experiência somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração dos nossos impulsos inferiores. A situação social, basta às vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. Depois de aceitá-las, construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, no qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Muito interessante o estudo de hoje. Estado mental, ele começa a falar, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E começa a apresentar para a gente algumas situações que a gente estuda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do bem-aventurados aflitos. E a gente vai ter ali causas atuais das aflições, em que os espíritos vão ser categóricos e afirmar para a gente que a grande maioria das aflições que a gente tem aqui na Terra, a gente tem por conta ainda de comportamentos nossos, que precisam ser revisados. Tudo bem. Vai elencar ali uma série de comportamentos que fatalmente a gente vai se enquadrar ou em quase todos, ou em todos, ou pelo menos alguns deles ali daquelas situações ali. Mas depois ele vem trazer outras situações que não se tem explicação, não tem uma explicação lógica dentro de um critério de justiça. Como a gente parte do princípio de que Deus é justo, Deus é bom, Deus nos ama o tempo todo, em tudo o que acontece com a gente na nossa vida há de haver justiça. E a gente fatalmente, num determinado momento, a gente vai ter essa certeza de que tinha justiça sim. Os espíritos afirmam isso pra gente. Mas ele vem falar pra gente que quando a gente não conseguir justificar com comportamentos que a gente está tendo atualmente, a gente vai buscar nas outras experiências que a gente teve na matéria, né, no nosso passado, e é um passado que não está vinculado a esse momento dessa experiência que a gente está tendo aqui, nessa carne aqui agora, não é. Tá? E a gente vai ver que tem sempre um aprendizado muito grande por trás disso. Então ele vem falar para a gente quais são as grandes dificuldades que a gente tem aqui, que definitivamente não dependeu de nós. Vai depender de nós agora a gente aprender a administrar da melhor maneira para a gente poder estar adquirindo esse patrimônio aqui dentro do coração, onde nem os ladrões nem as traças nunca vão alcançar, que é o verdadeiro patrimônio, aquele que a gente leva para onde a gente tiver que ir quando o Pai determinar. Ele vem falar família, em primeiro lugar. Ele vem falar profissão, atividade profissional. Vamos elencar. Depois 3, ele vem falar da vida social. Aí ele vai pegar agora obstáculos de ordem econômica, lado financeiro. E, por fim, ele vai falar do corpo físico também. Né? Mas ele vem falar, junto com todos esses 5, que são 5 elementos da maior importância para a gente, ele vem falar do estado mental de cada um. E a gente lembra
que na nossa casa a gente tem um convívio mais direto, mais íntimo com um espírito chamado Dr. Adolfo e também com outro espírito chamado Dr. Herman, que eles falam pra gente assim, em uníssono, eles falam assim pra gente, ó, é possível uma pessoa ter uma doença e não ser doente. Por quê? Porque a doença está no corpo, né? Agora, ser doente está na mente. Se eu tiver a minha mente equilibrada, se eu estiver realmente compromissado com esse trabalho de reforma íntima, de estudo de nós mesmos, de estudo do Evangelho, para poder estar afinando o nosso instrumento a cada dia, os obstáculos vão vir como vem para todo mundo. A gente não vai ser privilegiado, a gente vai olhar para o lado e vai ver pessoas com obstáculos até muito maiores do que o nosso. Mas a gente vai ver que a gente vai estar equilibrado. E é até uma comparação muito simples para a gente começar a pensar assim, ó. Já que eu peguei esse exemplo, vamos pensar aqui comigo. Se eu tenho um corpo totalmente são dentro dos critérios da medicina da Terra, você vai fazer todos os exames, tá, todas as taxas, tudo regularzinho, tudo bom, mas a mente não está bem. E eu desencarnar agora. Eu desencarno agora para onde eu vou? Eu vou para um mundo onde a mente é tudo. O estado emocional, mental nosso é tudo. Eu vou chegar do outro lado completamente desequilibrado. Agora vamos ver o contrário. O nosso corpo não está bem aqui, mas a minha mente está equilibrada. Eu vou chegar do outro lado bem, porque eu não sou esse corpo. Esse corpo está sendo um empréstimo aqui para mim. Daqui a pouco eu vou largar esse corpo e vou voltar para o lado do Pai. Aí onde o Pai tiver que determinar, é Ele que determina, é Ele que decide. Então, né, mas eu vou estar levando comigo o patrimônio que eu tenho, que eu construí dentro do meu coração. E vai ser assim com relação à nossa equipe familiar, que a gente nem sempre, aliás, na grande maioria das vezes aqui na Terra, a gente não vai conseguir ter a equipe familiar unida e nem também todo mundo respirando igual a gente. A gente vai encontrar, sim, na nossa família, espíritos que também são da nossa família espiritual, aquela família de afinidade, de gosto, pessoas que têm prazer em estar com a gente, vai ter esse também. Mas vai ter pessoas que não são da nossa família espiritual e que Deus permite com que essas pessoas estejam junto com a gente, ora para aprendizado mútuo, que é a grande maioria das vezes, ou ora até para ajuste de alguma situação que tenha ficado do passado, né? Mas família aqui na Terra, Jesus garantiu isso, falou, olha, eu não vim trazer a cruz, eu vim trazer a espada, porque pode acreditar, quando os meus ensinamentos entrarem no coração dos homens, numa família que tem 5, 3, vai ficar contra 2, 2 contra 3, filhos contra os pais, pais contra os filhos, porque são conceitos revolucionários que Jesus traz para a gente, né? Isso vai acontecer. Depois ele fala, a atividade profissional, ela não é aquela, na maioria das vezes, que a gente queria tanto. Aí, muitas das vezes a gente vai ser obrigado a fazer alguma coisa, né? Eu preciso do meu salário, preciso da subsistência, mas está sendo, a maioria das vezes, para a regeneração dos nossos impulsos inferiores. Então você não pode fazer o que você mais ama agora, não, para você não entrar em desequilíbrio de novo. Vamos fazer isso aqui para te dar disciplina, com tempo, para daqui a pouco sim você poder experimentar de novo, fazer o que você mais gosta. É um processo totalmente educativo, gente. Depois ele fala que a situação social, muitas das vezes, não é aquela que a gente sonhou, né? Mas na grande maioria das vezes, né, a gente está sendo restrito aqui, de repente, situação social. Nasceu numa classe mais baixa, numa raça que é discriminada num determinado local. A gente sabe que essa discriminação racial, vamos fazer uma observação aqui também, né? A discriminação racial, ela vai estar nos olhos de quem vê. Para você nascer branco em um local que todo mundo é negro, também vai ter discriminação em cima do branco. A gente sabe que normalmente é o contrário por conta da vida aqui no Ocidente, né, da vida que a gente tem. Mas ele vem falar aqui pra gente, vai nos impelir a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Bem, os obstáculos de ordem econômica, a gente não precisa falar muito, ele vai falar aqui no final, a gente está aprendendo a usar os recursos sem abuso e sem desperdício. E o corpo, a gente falou também. Então ele vem dizer pra gente, ó, muitas das vezes a gente tem essas situações, mas tudo vai depender do estado mental. Então qual vai ser o meu estado mental com relação à minha família? Eu não quero modificar ninguém, eu quero aprender a respeitar todo mundo do jeito que é, deixa eles ser o que eles quiserem ser. Mas também vou criar uma barreira chamada respeito para eles respeitarem o meu jeito de ser também. Ponto. Vou procurar ajudar da melhor maneira que for. Trabalho, vou procurar fazer da melhor maneira possível. Vou procurar aproveitar minha situação social e vou procurar
sempre manter o meu estado mental equilibrado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.